Você é do setor bem especialista de petróleo, né. Uhum. Nossa Petrobras vai parar de pagar dividendos mesmo? O que vai acontecer com a Petrobras, hein? Tá Tá, meio um clima meio tenso, tá, né. eu já vou dar um spoiler aqui, eu tenho venda pra Petrobras, tá? Venda. Venda. O que que acontece? A Petrobras hoje, eu acho que de todas as empresas que eu cubro, ela, se não a mais difícil, uma das mais difíceis de se avaliar, exatamente porque dentro da caixinha dela, quando você faz ali um modelo, se você coloca ela filezinho, sem nenhuma interferência, tudo operando mais razoavelmente bem, pô, ela vale uma coisa, ela vale ali quase Ó, R$ 50. Agora, se você coloca o refino sendo subsidiado, já vale outra coisa. E quanto você coloca de refino de subsídio? Você coloca 5%? Você coloca 10%? Você coloca 15%? Não existe uma matemática exata. Ato contínuo. Você acha que a empresa, você pega ali o plano de investimentos que ela anunciou, 78 bi de dólar, bastante dinheiro, para os próximos 5 anos. Ele vai ser incrementado, e à medida que ele é incrementado, no Qual que ela vai investir? e qual que é essa receita vai vir, né, realmente ou não? Exatamente. Então, assim, a impressão que eu tive é que desde a eleição do novo governo, e é importante falar do novo governo porque se eu cubro estatal, você necessariamente tem um ativo que está exposto aos ciclos políticos, né? Que acontece aqui no Brasil a cada 4 anos. Com as eleições, etc. Quais são os planos, né? Então, assim, é um case que eu particularmente acho muito difícil. E no início do ano, o que aconteceu? Nossa, é o pior case do mundo, não vai dar certo. Aí as coisas avançaram um pouco, 1, 2, 3 meses. Opa, não é tão ruim assim, então é compra. Mas aí o que a gente viu ao longo das últimas semanas? Pô, a defasagem do combustível chegando a quase 30%. Para quem ainda não me conhece, toda segunda-feira a gente publica o rastreador de preços de combustíveis da gasolina e do diesel. Da gasolina e do diesel, né? Para mostrar o quão defasado tá, utilizando, claro, as minhas premissas à medida que aquela fórmula é uma caixa preta. Ninguém Sim. sabe, não existe um PPI oficial, assim, a Petrobras não abre. Então, assim, tava muito defasado. Então, assim, é um case difícil porque você tem diversas nuances aí. Eu estou do lado negativo porque eu acho que essa questão. Agora eu vou tentar falar um pouco mais de número para não ficar só no qualitativo. Pro ano que vem, deve existir. Assim, se você pega a curva do Brent, existe uma queda, que é muito mais uma convergência média, e os investimentos tendem a ficar um pouco mais agressivos do que foram no ano passado. E isso está tudo certo. Já era esperado, não existe nenhuma surpresa nisso daí. Então, assim, naturalmente já vai existir um fluxo de caixa um pouquinho mais apertado. E, considerando o preço de hoje, a gente tem aí uma geração de caixa de quase 20%. A dúvida é saber se geração de caixa de quase 20% em relação ao preço de fechamento de hoje. Isso para 2024. A dúvida é saber se esses 20% toleram desaforo suficiente à medida que. Tolera desaforo suficiente à medida que, enfim, novos fatores vão sendo colocados dentro dessa caixinha. Investimentos que não são interessantes, um subsídio um subsídio à paridade na casa dos 20%, 30%. Isso já afetou as margens do refino no último resultado. A alavancagem aumentou bastante, assim, a dívida bruta, né? Porque na nova política de preços, na nova política de dividendos, eles não só reduziram, né, o percentual do fluxo de caixa operacional menos investimentos de 65 para 45, então assim, já vai pagar um pouco menos de dividendos, como eles fizeram um cap de 65 bi de dólares de dívida bruta. Então, assim, sempre que ultrapassar esses 65 bi de dívida bruta, a empresa começa a pagar o mínimo, que aí já acho que são, não me engano, 4 ou 5 bi de dólares por o ano inteiro. Então, assim, se o subsídio, eu acho que assim, esse próximo resultado deve ser interpretado como ruim, apesar devido à questão ali do deságio de preço. Aí agora é acompanhar se a empresa vai fazer investimentos tóxicos e, eventualmente, chegar a esse endividamento de 65 bi de dólares. Eu acho assim, pro ano que vem, se a empresa errar um pouco e atuar um pouco nessa questão do subsídio e fazer essas coisas que eu acabei de comentar, eu acho que ela pode alcançar o teto muito rápido. Para fins de comparação, do primeiro trimestre, do resultado do primeiro trimestre, pro resultado do segundo trimestre, a dívida bruta aumentou 4 bi de dólares. Saiu de 53 para 58. Então, de 53 para 58. Então, assim, é muito difícil e razoavelmente imprevisível o que pode ser colocado ali dentro de uma caixinha de maldade, né? Ontem, com a notícia do reajuste da gasolina e do diesel, a ação chegou a abrir subindo 4% e no final do dia entregou a paçoca. Por quê? Porque já saiu uma notícia que o Haddad estaria... Notícia essa que foi negada via fato relevante pela Petrobras, que existiria um acordo aí para fazer a Petrobras pagar 30 bi de um referente a disputas judiciais diversas. Então, assim, ok, a empresa disse que não, mas e aí, será que não dá pra desconfiar um pouco? Porque Onde há fumaça, fogo. onde há fumaça, fogo de um governo que tá buscando dinheiro de todos os cantos. Tá querendo sugar tudo, querendo- tacando tudo, né? Inclusive eu faço uma coleção de bonecos da Marvel, vão começar a ser taxados também, já estou chateado. Não, pra você ter uma noção, quando essa questão começou a avançar, cara, eu comecei a comprar tudo.
Sério? Ah, cara, minha esposa ficou em choque com a quantidade de. Oh, meu Deus, tá gastando todos os Parecia dividendos. uma. Por quê? Porque, cara, eu comecei a antecipar tudo. Agora, assim, eu só vou importar os próximos lançamentos. Os de agora eu já comprei quase tudo. Mas, assim, é um governo que tá precisando de recursos. Exatamente. E economizar não é uma saída pra eles, hein? Não é igual a gente, não. Apertou o orçamento, a gente tenta economizar, né? Não, eles vão empurrar, vão querer taxar, né? Vão querer sugar de alguma estatal aí, alguma coisa. Então, assim, o dividendo seria uma saída honesta, porque. Não era bem melhor eles deixar bem redondinha e ficar caindo muito dividendo pra eles? Mas assim. Esbarra em duas coisas, né? Tipo, eu acho. Cara, o próprio brasileiro é uma ofensa. O dividendo. O brasileiro tem, assim, alguns brasileiros têm essa. Não, o dividendo é um problema. Empresa redondinha, bonitinha. Não, tá pagando dividendo, sabe? Como se o acionista, 10 anos atrás, não tivesse feito uma capitalização da empresa pra viabilizar o sonho do pré-sal. Agora ele é um bandido, agora ele não vale nada, agora ele não presta. Então, assim, no melhor dos mundos, na minha leitura, é fazer com que tudo acontecesse de maneira honesta, né? Uma empresa muito lucrativa, ela paga muito imposto de renda antes de distribuir dividendos. A empresa, o próprio governo federal é acionista da empresa e com esses recursos ele pode fazer política pública. Por exemplo, qual é o seu carro? HRV. HRV, quantos tem o quê? 70 litros Não, tanque de combustível? Tem 50, é pouquinho. 50. Cara, a gasolina, é gasolina. É gasolina. Cara, tava com subsídio de 90 centavos. Nossa. Pô, você enche o tanque, você ganha como se você ganhasse um bilhete ali de R$45 da Petrobras a cada tanque que você enche. E olha que eu encho o tanque no país, né? E assim, nós não somos pobres. É. Entendeu? Existe quem acaba consumindo mais subsídio é quem consome mais. Média. Pobre barra média, né? Não, quem é mais pobre, em teoria, ele consome menos petróleo em termos per capita. Né? Enquanto que quem já é mais classe. Vou dizer um cara rico, o cara tem a Cherokee. Ele tá sendo subsidiado ali. Milão toda vez que vai abastecer. Exatamente, ele tá sendo subsidiado. Então, assim, é uma política que eu julgo muito ineficiente. Às vezes não é melhor pegar esse subsídio e dar um pouco mais no Bolsa Família, não sei? Então, assim, eu acho uma pena, mas assim, o meu ceticismo em relação à Petrobras diz respeito exatamente a essa caixinha da empresa. Assim, o que vai ser posto ali dentro? Eu acho assim que futuro, assim, toda empresa estatal ela está exposta a um ciclo político. Esses ciclos eles podem ser positivos ou negativos. Do ponto de vista do investidor, só para deixar claro. E dura muito, cara. E é muito difícil você acertar o momento certo. Assim, a gente está no início do ciclo de um partido que acredita que vai usar a empresa para fazer populismo. Para fazer o que ele se propõe a fazer. Então, eu acho que nesse preço, nesse valuation, eu não observo prêmio suficiente para carregar o ativo. Para carregar o ativo, exatamente. Aí, quando eu olho para Prio, negociando, sei lá, 2,6 vezes a EBITDA para 2024, fica cash flow de 16, 17, você já vê uma puta oportunidade. Poxa, e é uma empresa que, sabe, a não ser que o governo invente outros impostos aí de exportação de petróleo, coisas assim, eu acho que é um case muito redondo, com muita execução, e não vai passar por isso tudo, entendeu? E que eu vejo negociando praticamente no mesmo nível da Petrobras. Sim, são animais diferentes, não dá para você botar na mesma cesta, mas eu tenho essa preferência pela Prio por questões de custo de oportunidade. Acho que ela tem muita execução, tem muita coisa para acontecer, já está entregando uma produção quase 10 mil barris acima do prometido em relação a esse ano. Então, poxa, aí eu vou ter que ficar fazendo adivinhação e bola de cristal com a Petrobras. Então, assim, eu não sou otimista com o case. Apesar de estar barato. A Petrobras é um case barato. É um case barato, mas é uma furada, né? Assim, se você for olhar o contexto como um todo. O Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil não faz refinaria. Verdade. Entendeu? Então, assim, ela é um case mais assim, blindado, talvez. Mas já a Petrobras é onde faz uma refinaria, faz não sei o quê. E se essa questão aí do CARF, né, da multa lá, prosperar, é como se o governo estivesse pegando o dividendo dele sem deixar pro restante, assim. Então, é até uma ausência de fair play, né? Porque ele é o controlador e ele ainda vai fazer toda essa jogada, né? Exatamente. Exatamente. Galera, então, Petrobras, tomem muito cuidado, né? E, Vitor... Não se apaixonem.